Sejam todos muito bem-vindos a este ambiente, a esses 3 dias onde você estará em busca para descobrir como produzir o seu próprio fermento natural no conforto da sua casa e para preparar pães com fermentação natural e ter uma mesa repleta de pães perfeitos como esses aqui. Na cozinha da sua casa, aí, de forma bem simples e descomplicada, que é aquilo que eu prometo para você. E acredite, é muito mais fácil do que você imagina aprender a fazer esses belíssimos pães que estão aqui na minha frente. Olha que beleza! E olha só como eles estão lindos, estão com a pestana aberta. Olha a coloração desses pães. Olha a crocância desses pães, ó. Olha. E tudo isso você pode obter fazendo esses pães aí na cozinha da sua casa. É bem simples é mais simples do que você imagina. Para fazer esses belíssimos pães, nós temos o nosso fermento. Eu quero que você observe agora no início da aula. Olha como está esse fermento aqui para você ver a atividade desse fermento. Esses dois aqui eu alimentei ontem. Esse eu alimentei a menos de 2 horas, cerca de 2 horas, e olha como que já está a atividade dele. Em menos de 4 horas já está transbordando no pote. Depois que você dominar essa arte aqui, você consegue fazer esses belíssimos pães. E eu sei que todos vocês que estão aqui estão em busca de ter uma vida mais saudável, comendo pães com fermentação natural. Mas quando queremos ter uma vida mais saudável, as coisas podem se complicar, pois acabamos tendo que fazer pequenos sacrifícios para alcançá-la, como o sacrifício de preparar nossa própria comida. Isso mesmo. E por causa disso que acabamos tendo que estudar um pouquinho para poder produzir o nosso próprio fermento. E eu sei que para você deve ter ouvido dos seus pais ou as pessoas importantes na sua vida que para alcançar algo você precisa estudar muito e se dedicar. E assim você conseguirá conquistar bons resultados, conquistar tudo aquilo que você deseja, até mesmo como fazer os seus próprios pães de fermentação natural. E sim, estudar faz parte. Não há dúvidas de que para construir uma vida onde você consiga fazer pães com fermento natural, você vai precisar de muita dedicação. Aprender aquilo que ainda não sabe e aprender com quem já sabe. E você sabe como eu me especializei na arte da panificação natural e da fermentação natural? Eu vou contar rapidamente para você aqui. Foi só quando eu fiz a minha especialização em fermentação natural. E isso me deu coragem para poder chegar à frente das pessoas e dizer: olha, sobre tudo que você precisa saber sobre fermentação natural, eu entendo. E sabe o que eu também entendo? É sobre educar pessoas, fazer o meu próprio fermento natural. Isso eu descobri no tempo em que eu trabalhava no Senai. Durante esse tempo de educador, já trabalhei quase 10 anos no Senai dando aula de panificação e confeitaria, onde eu tinha contato diretamente com os alunos. Era transformador para mim ver o resultado deles. Muitos chegavam ali e teve pessoas que chegaram que eu, a princípio, achei que nem iam dar resultado e viraram padeiros, foram trabalhar em padaria. Outros montaram suas panificadoras artesanais, foram fazer seus pães em casa. E isso para mim foi muito gratificante. E era gostoso poder tirar dúvidas das pessoas e poder compartilhar o meu conhecimento com essas demais pessoas. E o melhor de tudo, poder aprender também com elas, que a partir do momento que você ensina, você também aprende. Então foi muito gratificante para mim. Eu descobri que fazer algo que mais gostoso do que botar a mão na massa e fazer seu próprio pão é educar, ensinar as pessoas. E no Sinai eu tive a oportunidade de educar mais de 1.500 alunos. E além disso, fui selecionado para participar de uma especialização com profissionais de outros países e que me permitiu ter esse conhecimento da fermentação natural. Aprendi com o melhor dos melhores, ou melhor, com os melhores dos melhores, que são os papas da panificação e da culinária no mundo. Então, por isso, que eu posso te garantir que eu consigo te ensinar e fazer o seu fermento natural e produzir pães deliciosos a partir do fermento. A partir desse fermento, você consegue tirar pães incríveis. Você já se imaginou por que tem tantas pessoas que se dedicam muito e não conseguem fazer o seu pão com fermentação natural? Por que essas pessoas tentam sozinhas e acabam passando por alguns problemas que não conseguem resolver? Como o fermento natural não crescer, ou até mesmo ele leva uma eternidade para poder chegar até a metade do pote. Imagine chegar até a tampa.
né? E está tendo dificuldade de deixar ele ativo com esse meu fermento aqui. Olha como é que ele está bonitão, chegando até a tampa. Então, a partir do momento que você domina a fermentação natural, que você entende como é que é o processo, você consegue fazer esses excelentes pães na sua casa para você poder consumir. E existem muitas padarias por aí que estão vendendo pães de fermentação natural que na verdade não são. Eu vim desse mercado, eu tenho muito mais de 20 anos de padaria. E o que eles fazem? Eles industrializaram o fermento natural. Eles fornecem para a padaria um fermento industrializado. Tem até sim atividade de fermentação natural, só que acaba a massa levando outros aditivos, outros conservantes, para que o pão possa ter mais tempo de vida de prateleira e assim eles poderem consumir. Então, aí aumentando, no mercado eu já vi outro dia, gente, até biscoito, creme cracker de fermentação natural no mercado tem. Legal, pode até ser de fermentação natural, mas olha a quantidade de conservante que entra ali. Quando você faz o seu próprio pão em casa, você tem a certeza de que aquele pão é saudável, não entrou nenhum ingrediente químico, não entrou nenhum conservante, você verdadeiramente usou fermento natural naquele pão, onde vai ter muito mais nutrição, muito mais aroma, muito mais sabor. Mas quando algo dá errado, você não consegue entender o que faz dar errado, o que está deixando o seu fermento não desenvolver. Por isso, enquanto você não souber a verdadeira causa, o verdadeiro problema que você está passando, para preparar um bom fermento natural, você vai continuar tentando produzir o seu fermento e ele vai continuar com dificuldade de desenvolver para que você possa fazer belos pães com fermento natural. Tá legal? E aí que está o problema. E é essa parte em que a maioria para. Ela para na preparação do fermento, enquanto que outros só conseguem fazer o fermento, mas não conseguem deixar o seu pão com uma crosta crocante, uma pestana bem aberta, conforme esses pães aqui. Olha só a textura desses pães, olha só as pestanas dele, como está bem aberta, bem definida. Olha que coisa linda esse pão aqui, ó. E a sua vida vai continuar assim, dando alguns passos para frente, outros muito passos para trás, enquanto você não conseguir fazer um bom fermento natural para fazer excelentes pães. Conseguiu. E eu tenho uma notícia muito boa para você. Se você já tentou fazer o seu fermento natural e não obteve resultado e achou difícil fazer, esse fermento aqui é muito fácil fazê-lo. É muito fácil você compreender como é que faz o cultivo dele e muito fácil manter esse fermento também. Que eu vejo que muitas pessoas fazem fermento em 21 dias, esse não, em 6 dias, já consegui fazer ele até em 5 dias, dependendo do seu cultivo, ele pode estar pronto. E depois para manter ele é muito fácil, que você vai entender mais um pouquinho para frente. E nesses 3 dias vamos trabalhar nisso, em descobrir como se faz um bom fermento natural para você conseguir produzir pães aí na cozinha da sua casa. E hoje eu vou te apresentar o caminho que vamos percorrer nesta semana para que você descubra a fórmula para poder produzir ótimos pães com fermentação natural. No 3º dia eu vou falar sobre a fermentação natural. Eu peço que você me acompanhe aqui, que vai ser 3 dias de muito aprendizado, onde eu vou passar muito conteúdo para você e você precisa estar aqui comigo. Você chegou no 1º dia, tá? E eu vou passar todas as informações que você precisa saber para conseguir fazer esse excelente pães. Amanhã a gente vai fazer esse pão aqui, tá bom? Eu peço que você continue comigo em todas as aulas, que a cada dia vai ser algo novo para você poder aprender. Amanhã, além de eu passar a receita aqui, eu vou te mostrar como é que faz esse pão de abóbora, tá bom? E no 3º dia a gente vai falar sobre a fermentação natural, tudo que você precisa saber sobre os segredinhos da fermentação natural. Então fique aqui comigo até o 3º dia. E te digo que não tem nada igual a esse fermento aqui, tá? Nada se compara esse fermento. Olha a atividade desse fermento, tá? Mais uma vez, presta atenção nele até o final dessa aula, como que ele vai estar, tá? Esse fermento é incrível. Você precisa aprender a fazer ele. Esse carinha aqui, ó, o nosso personagem principal, que através dele você consegue fazer excelentes pães. Sem ele, nada disso é feito. Primeiro você precisa dominar a arte da fermentação natural para depois querer fazer pães como esse daqui. E foi por isso que eu deixei ele para o último dia, para que você possa estar comigo nesses 3 dias e aprender a fazer esse fermento lindão aqui, tá bom? E olha só, você vai ver que no final desses 3 dias você vai obter tudo que você precisa para poder produzir o seu fermento e fazer esses pães. Você pode muito bem andar por aí, você pode rolar o feed do Instagram, você pode ir para o YouTube, você pode assistir a novela, você pode assistir o Jornal Nacional, você tem um livre-arbítrio, mas esse é o seu momento, a sua chance
de sua oportunidade de aprender a fazer esses pães comigo. Se você sair, se você for sair fazer qualquer outra coisa, vai perder esse conhecimento para se destravar completamente a tua mente, a tua vida em relação à fermentação natural e os pães artesanais. Destravar suas mentes para produzir pães belos como esse daqui. Então faz um compromisso com você, para você começar o seu fermento, porque você não consegue resolver o seu problema com o fermento. Ou até consegue fazer, mas o seu pão não fica igual a esse daqui. Então, faz esse compromisso com você, um compromisso com o seu futuro para produzir ótimos pães aí na sua casa, um compromisso de dar aos seus filhos pães mais saudáveis, um compromisso de uma vida que você vai conseguir viver a partir de agora. Porque é isso que muda a vida de uma pessoa, é uma decisão, é um compromisso. Porque chega! Se você não aguenta mais de tão duro e gasta tanto tempo para produzir esse fermento natural que nunca sai, me dá 3 dias, é só 3 dias que eu te peço, tá bom? Que eu te entrego uma transformação. Mas você precisará estar aqui comigo. Se você escolher rodar o Instagram, se você escolher ir rodar o TikTok, se você escolher ir ver o Big Brother, se você escolher ir fazer qualquer outra coisa, pode esperar. Qualquer uma dessas coisas pode esperar, porque isso aqui não pode esperar. Eu quero que você aqui comigo, esta noite, uma legião de pessoas comprometidas em querer descobrir como se faz o seu próprio fermento natural e a criar pães incríveis como ele. As aulas não vão ficar aqui para sempre, elas vão sair do ar quando o evento acabar. O evento vai até o dia 29 e depois disso as aulas vão no ar. São 3 dias de evento, hoje, amanhã e depois. E essas aulas ainda continuarão no ar até por mais alguns dias, mas depois elas vão sumir, vão sair daqui e não vão estar mais presentes, tá bom? Pegue aqui papel, caneta, porque agora você vai precisar anotar coisas que eu vou te falar a partir de agora, tá bom? Por acaso você sabe o que é um bom pão com fermento natural? Você sabe o que é um bom pão? Essa semana eu até soltei nas minhas redes sociais o que é a qualidade de um pão. A qualidade de um pão para um profissional, para um padeiro, e a qualidade de um pão para um entusiasta, para um amante da boa cozinha, da boa confeitaria. Para um bom padeiro, você sabe que para ter um bom pão, ele precisa ter uma pestana bem definida, ele precisa ser crocante, ele precisa ser leve. Um bom pão com fermento natural é aquele que combina um sabor excepcional, uma textura irresistível e uma aparência convidativa. E, é claro, uma nutrição que alimenta não apenas o corpo, mas também a alma. Esse sabor e a nutrição saudável é alcançada através das escolhas certas de ingredientes, cuidadosamente selecionados e combinados para criar um pão que não apenas enche a barriga, mas também promove o bem-estar. Isso sim é um pão de qualidade. Olha esse pão aqui, multigrãos, tá? Ele é de pão branco, mas foi combinada aqui uma série de grãos diferentes que vai trazer diversos benefícios para o seu pão. Eu também poderia ter feito esse pão integral. Como eu já faço ele integral, eu tenho diversas receitas da variação desses pães, que combinando esses ingredientes você consegue fazer receitas incríveis. Mas para isso você precisa entender as funções de cada ingrediente, entender quais são aqueles principais ingredientes que podem afetar a qualidade final do seu pão e saber as proporções ideais de cada ingrediente, que é o que eu vou te apresentar na aula de amanhã. Na aula hoje, nós vamos começar a falar agora sobre os principais sabotadores que afetam diretamente na qualidade do seu pão. Isso mesmo, existem alguns ingredientes que afetam o seu fermento. E por isso que você deve estar cometendo tantos erros aí que são bobos e de repente você nem sabia. E porque você não tem esse conhecimento disso, pode ser esses ingredientes que podem estar comprometendo o seu fermento de crescer. Então agora anota aí o primeiro sabotador. O primeiro sabotador é o fermento comercial. E eu sei também que muitos de vocês possam enfrentar dificuldades e considerar a transição do fermento comercial para o fermento natural. Afinal, criar seu próprio fermento natural não é simples como abrir uma embalagem pronta. Requer tempo, dedicação, conhecimento para produzir. Mas apesar das vantagens do fermento comercial que permite criar pães com uma fermentação mais rápida, o fermento comercial ele produz pães que são mais difíceis de digerir.
E cada vez que você fica mais velho, fica cada vez mais difícil digerir algumas comidas. E é por isso que, com o passar da idade, você começa a ser seletivo. Então, tem certas coisas que você come. O que você ganha de tempo, você perde na saúde, com o fermento comercial. A fermentação industrial, como eu disse para você, é um fermento que ele acelera o processo. Ele não é o vilão da história. Nunca foi o fermento biológico. Já o fermentação biológico, não. Ela se dá por tempo, por crescimento e reprodução. Até um aluno comentou nas redes sociais, ele virou para mim e falou assim, professor, então seria só eu diminuir o tempo de fermentação, a quantidade de fermento, assim eu vou alongar o tempo de fermentação e você vai ter uma fermentação longa. Sim, eu até utilizei esse processo durante anos na padaria. Eu comecei na padaria trabalhando de madrugada. Eu tinha que ir para a padaria de madrugada para poder fazer pão, gente. É uma loucura aquilo. Eu ganhei uma úlcera. Para me ganhar minha profissão, eu troquei por uma úlcera. Porque eu ficava trabalhando de noite, perdia meu sono, não dormia direito, que eu desenvolveu uma úlcera nervosa. Vim com 14 anos de idade, 15 anos. Foi pela falta de sono, porque eu tinha que trabalhar de madrugada. E anos depois, isso foi acabando. Isso foi no ano de 94, quando comecei a trabalhar profissionalmente na padaria. Tá? E poucos anos depois a gente desenvolveu um método de você diminuir a quantidade de fermento para você poder fazer o pão 6, 8, 10 horas da noite e você vai dormir e volta 4, 5 horas da manhã para poder assar esse pão. Né? Então diminui quanto? Certo, você consegue diminuir da longa fermentação, mas o problema é que o fermento biológico não dá a nutrição que esses pães têm, não dá o aroma que esse pão tem. Tá? Não é a mesma coisa. Tá? Ah, é só diminuir. Não é. Eu sei. Foi a dúvida até de um seguidor, provavelmente ele é padeiro, por tipo de pergunta que ele fez, ele é padeiro, então eu respondi para ele essa situação, que a fermentação industrializada, tá? Apesar de você diminuir ela, não vai dar nutrição, não vai dar sabor e aroma e a qualidade que esses pães têm. Por isso você deve optar pela fermentação natural, principalmente você que está em busca de um pão mais saudável. Posso utilizar os dois fermentos? Posso, até dentro do meu curso eu ensino isso, eu tenho receita em que você utiliza o fermento natural e também a fermentação industrial. Isso vai acelerar o meu processo. Em vez de eu fazer um pão em 24 horas, eu consigo fazer um pão em 4 horas. E ele com certeza vai ter mais nutrição, vai ter um sabor, porque o fermento vai estar presente ali. Tá? Mas não é a mesma qualidade de um pão feito apenas com fermento com fermento natural. Industrial, exatamente por isso. Ele não é o vilão. Tá? Mas ele não dá a qualidade que você quer, mesmo você diminuindo a quantidade do fermento. E tem também, gente, um fermento que eu posso fazer, um fermento natural, que você já, se você está rodando aí as redes sociais, você vai ver que você também pode fazer a partir do fermento industrializado. Que você coloca ali e faz como se fosse uma biga, com uma pequena quantidade, e deixa fermentando durante 12 horas. Aquilo vai virar um fermento natural rápido, tá bom? Mas não é a mesma coisa desse daqui. Agora, um pão com fermentação natural possa parecer mais denso e robusto, ele é mais gentil com o sistema digestivo. Você pode notar que mesmo comendo uma grande quantidade, você não se sente pesado após consumir. Digo eu e minha esposa, que às vezes a gente come um pão sozinho assim que sai do forno. Nem é legal comer o pão assim que sai do forno. Ali o sabor é o mesmo quando você provar um pão com fermentação natural. O sabor é completamente diferente. Você vai querer comer o pão sempre de fermentação natural toda vez que você fizer essa comparação. É por isso que você não pode utilizar fermento comercial nas produções dos pães em casa se você quer um pão mais saudável, quer um pão mais de qualidade. Tá bom? Você não vai conseguir criar um pão tão saboroso, um pão tão de fácil digestão, um pão tão nutritivo para a sua saúde, quanto utilizar a fermentação natural nas suas receitas de pães. Tá bom? Olha só, vamos falar do sabotador 2, que é a farinha, tá? Na verdade, ela tinha que ter entrado como sabotador 1, porque a farinha é o principal ingrediente na hora de fazer o pão. E a bendita farinha, que é a dor de cabeça de todos vocês, e foi a minha também durante muito tempo, porque eu achava que precisava de farinhas importadas para poder tirar pães excelentes como esse. E realmente você precisa de farinha de altíssima qualidade para você conseguir fazer pães como esse. É muito mais fácil você trabalhar com farinha de qualidade do que qualquer farinha. A farinha é sim o principal ingrediente e é sim o calcanharzinho de Aquiles de todos os padeiros. Você já ouviu na padaria você chegar lá para comprar um pão e o pão tá ruim, tá? E o dono da padaria, o atendente, vira para a culpa é da farinha. Sempre a culpa da farinha. Isso você acredita que é verdade? Eu fui padeiro por mais de 20 anos, trabalhei por mais de 20 anos em padaria.
E às vezes trabalhava com a mesma, às vezes não, trabalhava com a mesma marca de farinha. Eu nunca gostei de trabalhar com uma marca só de farinha. Eu sempre gostei de trabalhar isso na panificação da padaria, panificação industrializada, com 2 tipos de farinha. Porque a farinha, você pode trabalhar com a mesma marca sempre. A qualidade dela vai mudar. Porque quando eu fiz minha especialização, entendi esse processo. A farinha é safra, e dependendo da qualidade da safra do trigo, a qualidade dessa farinha vai mudar. Ainda que você trabalhe com a farinha mais cara que tem no mercado, tá bom? Ela pode chegar uma hora que a qualidade dela vai mudar. E como queremos criar pães de qualidade, então é muito importante ter uma farinha de qualidade para fazer o seu pão. Eu preciso de uma farinha importada para poder começar a fazer um pão de fermentação natural? Eu preciso de uma farinha especial, farinhas nacionais, farinha comum dá para fazer pão? Essa é só a dúvida, não é? Olha só, quando eu fiz o meu curso, minha especialização com padeiros europeus, eles falaram o seguinte, que no Brasil nós temos farinhas de excelente qualidade, tá? Então, que a gente não precisa trazer farinhas importadas para conseguir fazer pães, que muitas farinhas estão aqui. Por muito tempo, eu capinei, porque eu achava que somente com a farinha que ele utilizou no curso, eu ia obter resultado. Que a farinha se chamava Anaconda, tá? Que farinha maravilhosa quando ele fez. Eu sou do Rio de Janeiro, a gente estava fazendo esse treinamento em São Paulo. A gente ficou 15 dias no Abipan fazendo esse treinamento, tá? Com um profissional europeu. Ele nem falava a nossa língua, tá? Tinha tradutores simultâneos, a gente usava uns fones para poder ouvir dele. Fiquei até com dor de cabeça, porque ao mesmo tempo que você está ouvindo a tradução, você quer entender o que ele está falando. Entendeu? Eu não entendo nada de espanhol, não entendo nada de francês. Isso pra mim, mas foi legal. Resumindo, o treinamento foi muito legal. E ele falou o seguinte, que você pode utilizar as farinhas nacionais e realmente elas são boas, gente. Olha só, tem as marcas que eu trabalho sempre com ela aqui. A Rosa Branca, tá? Primor, Globo, já utilizei todas as farinhas, todas elas me dão resultados, tá bom? A Premium, Rosa Branca Premium, tem a Rosa Branca comum. A Rosa Branca Premium é uma farinha mais clarinha, que ela te dá pão mais crocantes e mais como esses aqui. Olha como a pestana desse pão abriu, tá? E exatamente por isso que essa pestana abriu, porque essa farinha permite isso, claro, juntamente com o processo do forno, você consegue tirar esse resultado aqui. Mas, para um pão que tem umas massas mais enriquecidas, como os pães que levam açúcar e outros ingredientes, você pode utilizar uma farinha mais comum, tá? Se você quer um pão mais crocante, utilize a Premium. Mas se você não tiver Premium, você também consegue. Eu me surpreendi com o resultado dessa farinha aqui, que ela é extremamente baratinha e também dá um pão de excelente qualidade. Tá? Independente do tipo de farinha que você escolher para a sua receita, todos nós já passamos por aqueles momentos de seguir uma receita exatamente como mostra no vídeo no YouTube, ou uma outra receita qualquer que você pega lá no livro da casa da sua avó. Tá bom? E mesmo utilizando os mesmos ingredientes e a mesma farinha, o pão não ficou igual ao do vídeo. Eu lembro que quando eu era ajudante de padeiro, trabalhando numa padaria, o pão dava errado, mesmo seguindo passo a passo, tudo direitinho, utilizando as mesmas farinhas. O agente tinha dificuldade de entender o que tinha acontecido. E realmente a culpa era da farinha. Você pode até estar usando uma farinha de qualidade, uma farinha boa, uma farinha cara, e mesmo assim aquela receita pode dar errado. Mas o que torna uma farinha de qualidade? Olha só, o que faz uma farinha ser de qualidade? Uma farinha de qualidade é aquela que me permite uma boa formação da rede de glúten. A rede de glúten é extremamente responsável pela qualidade do pão. Quando eu tenho uma boa rede de glúten formada, eu tenho um pão de excelente qualidade. Porque a rede de glúten vai reter todo o gás carbônico produzido durante a fermentação e vai fazer com que o meu pão se desenvolva. Quanto mais o meu pão desenvolver, mais leve ele vai ficar, tá bom? Eu vou dar uma demonstração para você aqui o que é a rede de glúten para você entender de uma vez por toda. Você já consegue ver aqui nesse fermento. Olha só esse fermento, tá vendo essas bolhas aqui? Tá? Isso são bolhas de ar. Dentro do pão, como é que funciona? Eu vou cortar um pão aqui para você poder ver, tá? Vou cortar esse pão aqui, ó. Eu vou cortar ele aqui. Peraí, vou trocar esse pão e vou trazer esse pra cá. Vou cortar esse daqui. Ó.
Olha só que maravilha, gente. Tô fazendo isso aqui agora com você e falando assim, meu Deus, como tá esse pão? Mentira, eu não tinha medo, não sabia que esse pão tá bom, porque quando você pega o pão, você já consegue sentir que esse pão tá leve, tá desenvolvido e que o miolo não vai te decepcionar. E eu tô feliz da vida com esse miolo aqui. Olha que coisa linda. Tá vendo? Olha esses buracos aqui. Tá vendo esses buracos? Irregulares, isso é uma característica que somente os pães de fermentação natural têm. São os buracos irregulares. Esses buracos funcionam como se fosse troféu do padeiro. Quanto mais buraco tiver, é porque o meu pão está mais desenvolvido, está mais fermentado, melhor ele está. E é assim. O aroma, gente, é fantástico desse pão, tá? O pão de fermentação natural, ele é conhecido como pão de massa azeda, mas de azedo esse fermento não traz nada para a massa, tá? É um aroma muito agradável, uma leve fermentação láctea que você sente e você não sente aquele cheiro catingudo da maioria dos fermentos que tem por aí. É por isso que eu te digo que esse meu fermento ele é especial. Então aqui você consegue ver a formação do glúten, tá vendo? Olha só que legal. Tá vendo? Esse colchãozinho aqui, ó, que eu aperto, ó. Isso aqui é a rede glúten. É como se fosse uma espuminha. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento do pão, tá? Depois que assa eu consigo ver essas bolsas de ar aqui dentro que é formado pela rede de glúten. Ela é aquela que consegue formar uma espécie de colchão inflável, chamada rede de glúten. Esse colchão inflável é essencial, pois ajuda a capturar e a produzir durante a fermentação. Esse colchãozinho aqui, ó, inflável de rede, é através do glúten que obtemos um pão macio e saboroso. Atualmente muitas pessoas falam mal do glúten, mas é importante entender a sua importância na fabricação do pão. Quando usamos uma farinha que não contém glúten, é difícil criar esse colchão aqui, ó, essa estrutura que faz toda a estrutura do pão. Está vendo esses buraquinhos? Eles são as bolsas de ar formadas durante a fermentação e são responsáveis por dar leveza, aroma e sabor ao nosso pão. Portanto, a qualidade desse colchão de glúten está diretamente relacionada à qualidade do sabor do pão. Você pode estar se perguntando, né? E os pães? E os pães sem glúten? Sim, é possível fazer pães sem glúten. Mas qual é o problema quando não usamos o glúten? O glúten é como um colchãozinho invisível dentro da massa do pão. Ele ajuda a capturar as bolinhas de ar que são produzidas durante a fermentação. Essas bolinhas deixam o pão fofo e macio. Agora, imagine que esse colchãozinho não está presente. A massa fica mais difícil de se expandir e crescer, resultando em um pão mais compacto e pesado, ao invés de fofo e macio. Por isso, quando fazemos pão que não contém glúten, pode ser mais desafiador fazer um pão gostoso, pois ele não fica tão leve e fofinho como deveria. Sendo que hoje pode utilizar outros ingredientes para poder substituir esse glúten aí. Resumindo, o problema de não ter glúten é que seu pão pode não ficar tão fofo e macio, porque a falta do colchãozinho que ajuda a deixá-lo assim. É o colchãozinho que deixa ele assim. Aí você me pergunta, como que funciona os pães sem glúten? As pessoas costumam falar muito mal do glúten. Isso é um dos meus objetivos. Meu objetivo é levar essa informação para as pessoas. As pessoas vão muito de modinha, né? Então a modinha agora é comer pão sem glúten, porque falam por aí que o glúten faz mal para a saúde. E realmente ele tem um impacto maior para a saúde, porque quando desenvolveram a fermentação industrializada, acelerou o processo de fermentação. Esse pão tornou mais pesado para o nosso organismo. A gente durante milênios comeu esse pão aqui. E nas últimas décadas a gente passou a comer os pães de fermentação industrializada. Então o nosso organismo sentiu essa diferença. E tem pessoas celíacas que realmente não podem com glúten em momento algum. E a maioria das pessoas não tem problema algum com glúten. Elas simplesmente querem pão sem glúten porque ouviu falar que é mais saudável, tá? Só que as pessoas não sabem que a fermentação natural, ela torna esse pão do jeito que elas procuram. Um pão mais saudável, um pão mais leve. E esse é o meu objetivo. Conscientizar você e as pessoas que esse pãozinho aqui, além de delicioso, cheiroso, macio, com paladar indescritível, ele é extremamente saudável, o glúten disso aqui é extremamente amigável.
Você faz um pão desse com farinha comprada na prateleira de supermercado, que é barata, um pão sem glúten. Vamos lá. E os pães sem glúten? Os pães sem glúten são feitos com farinhas especiais, farinha de arroz, farinha de soja, farinha disso, farinha de milho, blá 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 blá. São farinhas caríssimas, são farinhas de R$100 o quilo, R$50 o quilo, R$30 o quilo. Você precisa de outros ingredientes para poder estar colocando nesse pão. São muito mais caros e muitas pessoas não têm acessibilidade a esse tipo de farinha. Não tem problema nenhum com pão sem glúten, é uma outra opção para você poder comer, é um outro tipo de pão para você poder, que dá excelentes resultados. Eu não vim aqui falar mal dos pães sem glúten, eu vim aqui falar bem dos pães com glúten. Eu vim aqui defender essa bandeira, que muitas das vezes eu ficava chateado com o médico, com o nutricionista, que receitava uma receita para você, primeiro corta o trigo. Tá? O trigo é exatamente por isso. E olha só, e eu descobri que na fermentação natural você não precisa disso. Você pode sim continuar comendo os seus pães de farinha de trigo comum que você encontra nas prateleiras do supermercado da sua cidade e você ainda tem um pão saudável como esse daqui. Agora, qual farinha utilizar? E provavelmente você deve ter se perguntado qual é a farinha certa para eu utilizar para produzir cada um desses pães. Provavelmente você deve ter pensado em utilizar a farinha de trigo, estou certo? Sim, mas qual delas? É a Renata? É a Dona Penta? É a Anitta? É a Rosa Branca? Então, qual delas que eu devo utilizar? Mesmo que eu te recomende as farinhas que eu utilizo, pode ser que ela não esteja disponível na sua região. E agora, como é que você vai fazer? Né? Ué, testando. Você não precisa ficar preso apenas à farinha Rosa Branca. Tá? E você tem que fazer é experimentar outros tipos de farinha para obter diferentes resultados de texturas e sabor do pão. Porque cada tipo de farinha vai afetar sim a qualidade, o sabor do pão, a densidade do pão e qualquer outro tipo que você for produzir. E é assim que a gente faz o pão perfeito, aquele que é nutritivo, que é saboroso para você. E é por isso que ele é tão perfeito, porque aqui testamos, criando um pão perfeitamente adaptado às suas preferências. O pão perfeito é perfeitamente adaptado para você. Mas o problema é que as pessoas têm medo de testar, de experimentar e dar errado. Elas não querem gastar o dinheiro delas com uma coisa que ela não sabe se vai gostar ou não. Então, e também não gosta de partir para o diferente, para o novo. Isso me lembra que lá no Senai eu tive uma turma que tinha esse medo. Eles sempre gostavam de usar a mesma farinha de trigo. Nunca tentavam usar um outro tipo de farinha. Alguns alunos que já faziam pão, outros já tinham até mesmo padaria. Tá? O tipo de farinha sempre era a farinha beija-flor. Né? Eles perderam o medo de experimentar outros tipos de farinha. Eu fiz uma prova prática, valendo ponto. A gente ia dividir em 2 grupos. Cada grupo vai produzir o mesmo pão, só que um com a farinha diferente. Então o grupo A fez o pão com a farinha beija-flor, a farinha que eles estavam acostumados a usar, e o grupo B fez com a farinha Globo. No final, o experimento, quando eles terminaram, eu pedi para eles saírem da sala de aula para eles não saberem qual foi feito com a Globo e com a Rosa Branca. E eu decorei cada pão com um jeito diferente para que eles não soubessem qual pão foi feito com Globo e qual pão foi feito com a outra farinha, beija-flor, desculpa, a outra farinha lá diferente. No final, a galera que só gostava de usar a farinha beija-flor, tá, começou a usar a Globo, porque o sabor para eles era melhor. E outros continuaram preferindo a farinha beija-flor. E é por isso que você precisa testar, para fazer um pão que tem o seu próprio gosto. E só para fechar aqui essa parte da farinha, tá? Mais uma vez ressaltando, você pegue farinha sempre tipo 1, nunca escolha farinha tipo 2, eu já falo isso nos outros vídeos. Raramente eu nem vejo em prateleiras de supermercado, mas se no caso aparecer, fuja dela, tem que ser farinha tipo 1, farinha premium de preferência, dá uma excelente qualidade, um pouquinho mais cara, farinha premium já está 6, 7, 8 reais o quilo, diferente de uma farinha importada que você paga 20, 25 reais o quilo. E você consegue pães de excelentes resultados, tá bom? Há uma diferença muito importante também da Premium para a farinha comum, que a Premium são mais clarinhas, me dá um miolo mais claro. Olha só como é que branquinho. Quando eu faço essa farinha aqui, ela também dá um excelente resultado, mas quando eu vou ver, o miolo está escuro, tá bom? Está mais amarelado. Essa é a diferença também entre uma farinha para outra.
Agora nós vamos falar de outro ingrediente muito importante, a água. Além da farinha, existe outro ingrediente dispensável para produzir o pão, que é a água. E esse é o maior sabotador. As pessoas que gostam de economizar e, adivinha, barato acaba saindo caro. Muitas das vezes, especialmente no início, quando temos um orçamento apertado, procuramos economizar o máximo possível. E por isso acabamos optando por ingredientes mais baratos, como a água de pia, que não é a melhor escolha e podem comprometer o resultado final do seu pão. Pessoal, outro ingrediente muito importante agora que eu quero compartilhar com você e falar um pouquinho rapidamente dele é a água, tá? Olha só, a água. Muitas pessoas utilizam água da torneira para poder fazer os seus pães, tá? Na panificação não tem problema algum. Eu trabalhei durante anos na padaria e utilizava a água da torneira para poder fazer os pães. De acordo com as boas práticas de panificação, você pode utilizar sim a água da torneira, desde que ela venha de uma fonte confiável, uma água tratada, que é o caso aqui na minha cidade, no meu estado. Graças a Deus a gente tem tudo direitinho, saneamento da água, a água vem tratada, então não tem perigo nenhum. Até porque os produtos panificados vão ao forno. E depois que eles vão ao forno, a alta temperatura mata todo mundo ali, mata todo, inclusive, o nosso fermento natural. Tá? Morre ali durante o tempo de cocção porque esquenta, então elimina todos os perigos microbiológicos presentes na coisa. Então você não precisa ter toda essa preocupação. Só que existe um fator muito importante na fermentação natural. Você utilizar a água da torneira, ela vem tratada, ela vem com alto teor de cloro que pode afetar na qualidade do seu fermento e até mesmo do seu pão. Então sempre utilize água mineral na hora de estar fazendo o seu pão. Eu ressalto isso, que de repente você está fazendo o seu fermento e não está obtendo resultado. Você sabia que pode ser a qualidade da água que você está utilizando? E água de poço também, gente. Evite usar, vou usar água, não existe água mais mineral do que água de poço. Aí que você se engana. Você não tem certeza da qualidade, a menos que você faça testes. Você fez testes. A água é potável? É água boa para o consumo humano? Então ela serve para fazer os pães. Porque a água também precisa ser rica em minerais para que eu possa ter o pão. São aqueles minerais que vai dar força para o meu fermento, força para a minha massa, força para o glúten, para ele poder se desenvolver e eu ter um pão com qualidade. Então a água precisa ser boa também. Então fuja de água da torneira pela quantidade de cloro que ela pode ter. De repente você faz seu pão e não teve problema nenhum. Mas pode ser que você não tenha resultado. Porque de repente essa fonte pode estar com muita quantidade de cloro. E acontece muito. Na outra cidade que eu morava, que era uma outra empresa que trabalhava, nossa, tinha dia que você abria a torneira assim, você sentia o cheiro do cloro nitidamente, igual água de piscina. O cloro vai matar, o cloro é um desinfetante natural. Ele mata micro-organismos e a fermentação são leveduras, são micro-organismos presentes ali. Se você colocar algo que mata ali, não vai funcionar, tá bom? E água de poço, água de Minas, ela não pode ter a quantidade de minerais suficiente para a sua pasta, ou pode ter até um mineral que venha prejudicar o desenvolvimento da fermentação. Então não utilize água que você não sabe a fonte dela. Compre água mineral. Resumindo, tenha sempre água mineral. Uma garrafa de 20 litros, eu utilizo aqui de 20 litros na região, tá? Ou então você compra uma garrafa de 1,5 litro e você tenha lá tanto para alimentar o seu fermento, como também para fazer as suas receitas, tá bom? Isso é muito importante, observe a água que você está utilizando. Agora olha para esses dois potes de fermentação natural que eu mesmo produzi em casa. Esse aqui eu fiz com água mineral. E esse outro aqui eu fiz com água da pia. Olha a evolução dele de um período de 4 horas. Olha o que acontece com o meu fermento após eu fazer a alimentação dele num período de 4 horas. Então, às 8 horas da manhã, eu fiz a alimentação do meu fermento. E olha o que aconteceu 1 hora depois. Olha como ele já cresceu. 2 horas depois, olha que bacana. 3 horas depois, olha que bacana, e 4 horas depois ele chegou no pico de sua fermentação. Agora, percebe uma coisa. Aqui, o fermento feito com água mineral cresceu, enquanto que aquele que foi feito com água da pia não cresceu tanto. E por que isso acontece? A presença de cloro na água da pia pode sim afetar o crescimento do fermento natural, uma vez que o cloro é conhecido por um inibidor do desenvolvimento das leveduras. Isso pode resultar em uma fermentação mais lenta, levando o fermento menos ativo, deixando o fermento menos ativo e, consequentemente, a um pão com menos volume e sabor.
É verdade que a qualidade da água pode influenciar na qualidade nutricional e na saúde do seu pão. A água da torneira é muitas das vezes tratada com cloro e outros produtos químicos que podem conter impurezas que afetam não apenas o crescimento do fermento, mas também a qualidade geral do pão. Essas impurezas podem interferir no processo de fermentação e na formação da massa, resultando em pães com textura e sabor comprometidos. Por isso que você não deve utilizar água de pia. Se você quer produzir um pão com fermento, que faça ele crescer bastante para poder chegar até o topo do pote, igual o meu fermento aqui, você não vai conseguir fazer utilizando água de pia. Olha, você até pode conseguir, mas você sofre bastante para poder conseguir fazer isso. E o seu fermento vai demorar muito mais do que deveria para poder fermentar. O mal dessas águas tratadas é isso. Na outra cidade que eu morava, eu lembro que quando você abria a torneira da pia, vinha aquele cheiro fortíssimo de cloro. Como você usa isso para poder fazer pães? Entendeu? Não tem como, ele vai afetar. E de repente seu fermento pode não estar crescendo exatamente pela água que você utiliza. Então, utiliza água mineral. Compre uma garrafa de água mineral, compre aquela de 20 litros e utiliza para poder alimentar o seu fermento, para poder fazer os seus pães, tá bom? Não caia na tentação. E também a água, de repente você fala assim, eu tenho água de poço, tá? Legal, mas você não sabe a quantidade de quais são os minerais presentes ali. Tem muitos minerais que também vão afetar a rede de glúten, que são inimigos do glúten, tá? Então você evita a água que você não sabe a procedência dela. A água boa para poder fazer pão é água boa, potável para poder beber. Se você tem controle daquela água, aquela da água ali é boa para beber, provavelmente ela vai ser boa para poder fazer pão. Então só utilize apenas águas de fonte confiáveis, que você tem certeza que ela seja boa. Se o seu pão, o seu fermento não dá certo, troque o tipo de água. Experimente utilizar água mineral e você vai ver que os resultados vão ser completamente diferentes. Agora vamos ver o nosso próprio sabotador do seu fermento natural, do seu pão, que é o sal. Mas por que o sal é tão importante na produção do pão? Esse bichinho aqui, ó. Olha só, quando eu era também ajudante de padeiro, eu aprendia no dia a dia. Como eu falei para você, se você me acompanha, eu não fiz curso. Eu comecei a fazer pães ajudando o outro padeiro. Eu fui colocado lá dentro da padaria para poder ajudar. Então eu trabalhei por muitos anos, mais de 10 anos, 20 anos. Quando me chamaram para ministrar aulas no Senai, me convidaram pelo meu trabalho, tá? E me convidaram. O Senai está precisando de alguém para dar aula. Você faz belíssimos e o seu pão são de excelente qualidade. Você que já tinha quase 20 anos de estrada, mas não tinha teoria. Eu tive que estudar a teoria para poder dar aula. Então, teve uma vez, olha só, teve uma vez que eu fui fazer um pão e por causa disso, eu me lembro que uma certa vez eu estava fazendo um pão que deu errado, tá? Porque a massa não crescia de jeito nenhum. E eu ficava achando que era o fermento que estava estragado. Porque se o pão não cresce, você já logo põe a culpa no fermento, né? O que faz o pão crescer? É o fermento e é o tempo. Você colocou fermento, você deu tempo e a massa não desenvolveu, o que você acha? Pô, o meu fermento está ruim. Cheguei até a assar o pão, os pães ficaram tudo coiozinho, bonitinho assim. Quando eu fui experimentar a massa, eu vi que a massa estava salgada, eu errei. Provavelmente na correria da padaria, eu coloquei 2 vezes a quantidade do fermento, né? Era para colocar 300 gramas de sal numa massa de 10 quilos, de 12 quilos, e eu peguei e coloquei lá 2 vezes 300 gramas acidentalmente, a massa ficou salgada, o pão não cresceu. Além disso, eu tive um segundo episódio na padaria também, que é muito marcante, porque ilustra a importância do sal na hora de produzir o seu pão. Que na padaria o ritmo é frenético. Numa produção de 500 pães, 300, 500 pães por hora, enquanto modelava os pãezinhos e posicionava eles nas assadeiras, eu percebi que o pão já crescia na minha mão. Ele estava com um crescimento acelerado em minhas mãos e nem estava tão quente assim. E apesar de não haver uma temperatura elevada no ambiente, o rápido crescimento dos pães indicava um fenômeno interessante que merecia até uma investigação. Essa situação me chamou muita atenção, pois eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo, né? Então, mesmo com o rápido crescimento da massa, decidi assar o pão. Porém, ao colocá-lo no forno, eu percebi que a massa estava fraca, parecia meio fraca. Normalmente o pão assa em 15 a 18 minutos
E ele levou muito mais tempo que isso. E quando eu tirei o pão do forno, que eu provei o pão, que eu vi que eu tinha esquecido do pão. Porque o pão, além dele controlar o sal, além dele controlar a fermentação da massa, ele também é responsável pela coloração do pão. Toda vez que você faz um pão sem sal, ele vai sair sem essa coloração. Porque o fermento age de uma forma ali desordenada e ele vai consumindo os açúcares antes do tempo da massa. Isso faz com que a coloração do meu pão fique garantida, porque o açúcar também é responsável pela caramelização do pão, mas o sal ele também tem essa função. Bom, resumindo, né, o resultado foi que o pão do forno saiu com uma cor pálida e estava levemente ressecado por ficar mais tempo do que deveria no forno. Quando finalmente fui provar o pão, né, que eu vi que ele estava sem sal, tá, e sem graça também. Eu nem tinha percebido durante o preparo da massa que tinha esquecido do sal. Na época eu nem fazia ideia do papel, da função do sal na massa. Mas aí, conforme fui repetindo algumas vezes esse erro e vi conforme a massa reagia, logo percebi que o problema era a falta de sal. Então, toda vez que eu esquecia de colocar o sal na massa, era fácil perceber, até porque o glúten desenvolvia rapidamente. A massa levava 5 minutos para atingir o ponto de véu, e sem sal, ela atingia num processo mais rápido e ficava meio mole, meio pegajosa. Por isso que é tão importante, né, gente, você entender como utilizar o seu fermento, como utilizar os ingredientes no seu pão. E se seu fermento não está crescendo como deveria, pode ser justamente por falta de sal na massa, tá? Ou melhor, né, se ele não está crescendo, pode ser excesso de sal na massa. De repente você não usa uma balança, ou faz aí por olho. E se ele estiver crescendo desesperadamente, pode ser a falta de sal na massa. Então é importante você colocar a quantidade correta no pão, tá bom? Para poder não ter nenhum tipo de problema. Bom, agora você tem a consciência dos sabotadores que você pode estar comprometendo a qualidade do seu fermento e a qualidade do seu pão. De desenvolver, e talvez por isso que o seu fermento não consegue ficar tão desenvolvido quanto o meu fermentinho aqui. Agora, só está te faltando saber como produzir um belo pão de fermentação natural. E é isso que eu vou te ensinar na aula de amanhã. Você vai descobrir as proporções ideais de cada ingrediente para você poder fazer um pão. E você vai fazer esse pão aqui, ó, esse lindo pão de abóbora. Pessoal, você precisa comer esse pão, precisa ver como que esse pão é maravilhoso. Eu vou te dar a receitinha desse pão aqui. Amanhã eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer esse pão aqui na aula de amanhã. Eu preciso que você esteja aqui. Se você tem dificuldade ainda em produzir o seu fermento, o seu pão, então você não pode perder a nossa aula de amanhã, porque a gente vai solucionar esse problema aqui juntinho com você. Olha só, existe uma vida muito melhor para ser vivida. Uma vida onde você pode aprender a fazer esses pães aqui na cozinha da sua casa. E eu te digo, amanhã eu vou falar mais sobre isso daqui. É muito mais simples do que você imagina. Aprender a fazer esses pães aqui, se você já tem gosto para poder preparar seu próprio alimento, se você não tem, você precisa aprender o prazer de você preparar o seu próprio pão e ter a certeza que você realmente está fazendo um alimento bom, livre de conservantes naturais, do jeitinho que você gosta, está agradando aí a sua família, o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, o vizinho, a sogra. Você aprender a fazer pães maravilhosos como esse. Eu te vejo na aula de amanhã, onde eu vou te passar mais conteúdos para você, como aquele que eu já falei aqui, para você aprender a dominar essa arte aqui, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer ter você comigo aqui até agora, tá bom? Te vejo amanhã na próxima aula.